gente precisa entender que nesse século, as mudanças do comportamento e das relações humanas nos propõem uma nova construção de um ser humano. E esse ser humano desse século é um ser humano essencialmente tecnológico. Ele nasce num mundo digital, cercado por artifícios digitais, com comunicações que propõem múltiplos canais de vida. Então a escola, para preparar esse indivíduo para a vida, começa a ter que propor um novo ambiente. Um ambiente que possa ter a tecnologia agregada, mas uma tecnologia que faça a diferença. Porque nesse momento de mudança, às vezes se confundem duas coisas: tecnologia com parafernália eletrônica. As duas coisas são bonitas, as duas coisas aparecem, as duas coisas chamam a atenção. Mas na educação só uma funciona. Ou seja, eu usar a televisão, o computador, o DVD, o quadro negro eletrônico, mas se eu não tiver uma proposta nova de ensino, isso é apenas uma parafernália eletrônica. Serve para atrair, mas não aumenta a aprendizagem. Mas quando eu uso isso efetivamente com uma proposta que coloca essa tecnologia e inclua esse ser, bom, daí eu começo a ter algo interessante. E por que isso é necessário? Porque o grande problema da escola desse século é falar a língua dos alunos. Os alunos nascem no novo mundo, então eles falam uma língua, entre aspas, diferente da nossa. Então qual é o desafio dessa escola? Construir algo que se aproxime do mundo deles. A psicologia diz que alguém, para se sentir efetivamente capaz de interrelacionar num ambiente e se sentir responsável por esse ambiente, essa pessoa tem que se sentir ou se reconhecer nesse ambiente. Agora vamos pegar esse conceito e aplicar nos meninos de hoje. Um menino hoje de 3 até 15 anos pode se reconhecer num ambiente que não tenha tecnologia? É impossível. Então o grande desafio desse século é colocar na educação a tecnologia numa medida que atraia o aluno e ao mesmo tempo desenvolva o seu potencial de aprendizagem. Porque a tecnologia aproxima a pesquisa, possibilita eles terem acesso à informação de forma muito mais rápida, possibilita eles serem autores, ou seja, construírem apresentações, construírem filmes, construírem histórias, textos, hipertextos, ou seja, a potencialidade de aprendizagem de linguagens que a tecnologia permite a esses meninos é infinita, frente a um mundo da caneta, do lápis e do giz. Então, neste século, a tecnologia possibilita que ele se sinta mais incluído, possibilita que ele desenvolva múltiplas competências, à medida que ela oportuniza muitas vivências e aproxima a sala de aula da cultura dos alunos, fazendo que a sala de aula seja um lugar onde eu queira estar, porque esse é o desafio numa sociedade tão tecnológica, onde tantas coisas nos atraem. Onde o menino de 4 anos prefere muitas vezes ficar na frente da televisão do que na rua brincando com um amigo. Por que ele faz isso? Porque o programa de televisão o atrai. Agora é importante ele brincar na rua com os amigos, fundamental, como também ver televisão. Então nós precisamos construir uma sala de aula onde equilibre tudo isso, equilibre o próprio gosto da criança, que ela possa vivenciar essas múltiplas coisas a partir de um olhar atento, planejado, organizado. Por isso que a tecnologia é fundamental, mas ela é fundamental se ela tem esse olhar atento, esse olhar organizado, que sirva para fazer dessa tecnologia uma mola de propulsão para esse menino para o futuro. E não apenas para ser um monte de máquina à nossa volta que muda a todo momento. Eu acho que todo mundo que tem mais de 30 anos está aprendendo. Todo mundo não nasceu no mundo digital. Todos nós temos que aprender a mexer com esse mundo digital. Perder o medo, entender que a tecnologia pode estar a serviço do nosso entretenimento, mas pode também estar a serviço da aprendizagem. E o adulto tem algumas dificuldades ainda mais, que principalmente se ele tem mais de 40 anos, ele sofre de uma coisa ligada à máquina chamada tecnofobia, que é o quê? Ele foi criado numa infância onde se tinha medo de apertar nas máquinas, medo que vai estragar, medo que vai quebrar, porque as máquinas quebravam mesmo. Então ele hoje, frente ao computador, essas máquinas que tem como base a experimentação, ele não consegue se sentir à vontade. Ele aperta numa tecla e parece que dói o dedo, porque ele tem medo do que pode acontecer daquela ação dele. Então essa geração, ela se depara da máquina às vezes como um adversário. Eu acho que a grande lição desse século é que nós nunca vamos saber mais tecnologia do que os nativos, do que as crianças e jovens. Então eu tenho que aprender que neste século eu não preciso saber da tecnologia para oferecer ela nas relações de aprendizagem. O que eu preciso é ser mediador, é oferecer um ambiente onde esse aluno seja à vontade para produzir isso. E hoje na educação nós chamamos que na sala de aula, quando a gente está aprendendo, a liderança tem que ser rotativa. Ora, quem lidera a atividade é o professor, mas ora, quando eu estou realizando um blog, pode ser o aluno. Quando eu estou realizando um filme, pode ser o outro que gosta de mexer com a câmera. Ao professor cabe a liderança, mas a coordenação da tarefa pode ser
compartilhada. Isso faz com que o aluno se desenvolva mais, tenha mais responsabilidade, seja mais protagonista, tenha autonomia, tome decisão. Então na escola de hoje, o professor não pode saber tudo e nem consegue, porque é impossível saber tudo. Mas ele tem que ser um cara que sabe indicar caminhos, que sabe olhar para frente, que sabe olhar para o menino e canalizar aquele potencial. Então, para mim mexer com tecnologia, primeiro eu tenho que perder o medo. E segundo, eu não tenho que ter medo de dividir o poder e saber que o menino hoje de 4 anos sabe mexer no celular, na TV, no DVD muito melhor do que eu que tenho 50. Acho que nesse século isso que a gente tem que entender. Na era mecânica, que representa o mundo até os anos 90, o mundo mecânico, das máquinas, etc., as máquinas faziam muitas coisas, mas tinha uma coisa que nenhuma máquina fazia. O que elas não faziam? Guardar conhecimento. Só o homem guardava conhecimento, só o homem memorizava. Essa era uma grande característica humana. Os animais também tinham memória, mas a gente não levava eles muito a sério. Mas o homem tinha como qualidade principal a memória. Então, no século passado, quem se saía melhor? O homem que detinha mais informação. As máquinas não detinham informação. As máquinas executavam, eram máquinas fabris, de execução. Porém, na virada do século, não. Desde os anos 80, os caras inventaram uma coisa chamada microchip. Não confunda quem está me vendo com aqueles salgadinhos, não. Microchip é um negócio que vai dentro do computador, tem aí no seu cartão de crédito, aquela coisinha de metal, magnético, é o microchip. Desde que inventaram o microchip, a qualidade da memória passou a não ser só humana. Qualquer máquina que tem um microchip dentro, tem memória. Quanto mais cara a máquina, mais memória tem. Se for um relógio como esse meu aqui, do Restart, de R$1,99, esse relógio tem pouca memória, mas ele guarda o despertador, ele guarda a hora. Agora, se for um computador, tem uma memória enorme. Então, nesse século, memória não é algo que o homem tem, ele tem também, mas memória é algo que eu posso comprar. Essa câmera que está nos gravando, está gravando a partir de uma memória. Então, nesse século, a memória, a informação, deixa de ser uma qualidade só humana e passa a estar em qualquer máquina. Então, no século em que isso acontece, qual vai ser o novo homem? O homem da memória? Isso nos importa muito pouco. Os cientistas dizem que nos próximos 20 anos o homem vai usar em média 12% da memória no seu dia a dia. Por quê? Porque nós vamos ter máquinas cercando e memorizando tudo. Quem está nos vendo, garanto que não sabe hoje os telefones mais de cor. E no passado sabia, não sabe nem o seu talvez. Isso é importante? Não é importante decorar telefone, para isso nós temos uma máquina. Darwin dizia, o homem inventa coisas para fazer aquilo que ele não precisa fazer mais. Então esse é o grande desafio social, entender que elas vieram para ficar. Qual é a qualidade humana fundamental nesse século? Esse é o grande desafio da escola, entender que a grande qualidade é formação. E eu faço formação quando eu desenvolvo a criatividade, a curiosidade, quando eu coloco esse homem a desenvolver mais do que o conhecimento. Porque só o conhecimento puro, o Google é quem mais tem hoje no planeta. Então, o que eu quero no fim de 12 anos? Que meu filho seja um Google? Não, não quero isso. Por quê? Porque ele vai ser desempregado. Quem é que vai contratar o Google? O Google tem de graça. Então, às vezes, os pais não se dão conta que aquilo que nos fez um bom profissional não serve para os nossos filhos. Por quê? Porque os desafios hoje são outros. Se o meu filho aprender o que eu sei, ele não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o mundo dele é completamente diferente do meu. As necessidades do mercado são distintas. Para a gente ter uma ideia, as universidades nos últimos 10 anos trocaram a sua grade de curso em 70%, ou seja, apareceu 70% de novos cursos, que vão desde design de moda, a informática aplicada a games. Cursos que há 5, 10 anos atrás, se eu dissesse para o meu pai que eu ia fazer isso, ele ia me deserdar, não é verdade isso? Então esse é o desafio social, entender que essa mudança também tem que ser impactada na escola e que quem mais tem que mudar são os nossos professores, os alunos já chegam prontos. Eu acho que a coisa mais importante para quem está me ouvindo, não importa se ele é educador, pai, padre, pastor, tio, madrinha, avó, todos nós temos responsabilidades em educar essa nova geração. Para você que está me ouvindo, se você quer transformar o mundo, se você quer entender esse mundo que está aí, fique mais próximo dos seus filhos e das suas crianças. Acompanhe eles. A melhor forma de desenvolver a tecnologia dentro da nossa casa é estando ao lado dos nossos filhos. Na nossa escola é estando aprendendo com os alunos. E se você pode fazer alguma coisa para mudar a sua comunidade, acompanhe mais seu filho. Acompanhe mais seu filho na escola, contribua, participe. Este é o século que a comunidade tem que estar junto com a escola para produzir esse ser. E por quê? Porque nós precisamos de um ser muito capaz, com muita qualidade, com muita excelência.
O emprego cada vez é menor, as dificuldades do mercado cada vez maior, a concorrência nem preciso falar. Então nós precisamos produzir um menino, uma menina que sejam capazes de ser protagonistas, que deem o passo além do que cada um nós que estamos aqui agora demos, porque esse é o sonho de qualquer pai, seja ele educador, seja ele engenheiro ou médico, é que o filho dê um passo além do que ele deu. Então, para isso acontecer nesse século, gente, não adianta esperar, ou a gente vai junto, ou não vai acontecer. Um beijo no coração de todos e vamos todos trabalhar pela educação.